Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito boa noite a todos. Estamos começando o nosso programa Painel aqui pela TV Erechim, o programa que tem uma parceria com a Unimed Erechim. Febre alta, tosse forte, cansaço incomum, dores no corpo e dificuldade de respirar, pois esses são os sintomas de síndrome gripal. Ao perceber os sintomas, procure orientação médica. Viva bem com Unimed Erechim. Bom, nós estamos recebendo com muito prazer hoje aqui o professor, pesquisador, empresário, presidente do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, o senhor Júlio César Brondani, e também o nosso presidente do Instituto Unimed do Estado do Rio Grande do Sul, também presidente da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o médico Alcides Mandelli Stumpf. São duas pessoas que têm o respeito de toda a comunidade, pelo conhecimento que detêm e pela influência que possuem nas suas respectivas áreas. E nós vamos abordar aí temas diversos, como a situação do mundo, do nosso país e, por que não, também na nossa região. Gostaria de saudar, antes de mais nada, o meu amigo, já de longa data, presidente do Atlântico, Dr. Júlio. Bom dia. Bom dia a ti, José Adelar, dileto amigo Dr. Alcides Stumpf, contemporâneo. Todos três partilhamos dos mesmos sonhos, o sonho do Erechim Grande do Sul, por seu povo, por sua gente, por suas lideranças, sendo uma das grandes forças econômicas, sociais, intelectuais, políticas do nosso Estado. Uma alegria muito grande estar aqui e gostaria de externar aqui a minha profunda admiração por ti, José Adelar, por meu dileto amigo Alcides Mandelli Stumpf. Doutor Alcides, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, José Adelar, boa noite, professor Júlio. O prazer é o mesmo e redobrado. É muito bom participar do programa com pessoas que a gente admira e que são exemplos de vida aqui na nossa comunidade. Falou bem o professor Júlio, acho que todos nós três e mais muita gente lutamos aí já uma vida inteira para ver a nossa Erechim evoluindo, pujante, crescendo economicamente, socialmente e culturalmente. Isso todos nós, tenho certeza, fizemos nosso pedacinho. Cada um na sua área, mas trabalhando em conjunto. Eu só lamento que a gente não tenha mais momentos de descontração, de convívio fora do trabalho ou fora das câmaras, porque isso é uma característica nossa que é de Erechim também, saber confraternizar, saber se ouvir nas horas boas e nas horas ruins, mas melhor nas horas boas, né, professor? Bom, eu recebi de presente aqui, um de hábito, o Júlio normalmente quando vem aqui traz um presente, normalmente não, sempre traz alguma coisa. Então eu recebi aqui 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, do Jordan Peterson, um dos pensadores mais influentes no cenário mundial em muitos anos, e um antídoto para o caos. Vou começar por aí. Estamos vivendo o caos ou não há nada que possa ficar pior ainda? Olha, a diferença de anos atrás, da nossa época de jovem, para hoje é que hoje a gente sabe as coisas em tempo real, por várias fontes de informação. Não vejo nenhuma diferença
bélica de poder. A vida nos ensinou que uma parte do mundo entende que os socialistas falam que o capitalismo é a exploração do homem pelo homem, e os capitalistas dizem que é o contrário, ou seja, o ser humano tentando sobrepujar ser humano na história do mundo. Nós temos hoje 90 conflitos mundiais. A gente sabe da Ucrânia e da Rússia, a gente sabe agora Israel e Irã, a gente sabe que por detrás disso há um confronto entre os Estados Unidos e a China. A gente sente pelo que está acontecendo no mundo ao longo desses anos todos, mas isso é uma coisa que vai se perpetuar, porque é próprio da natureza humana e apenas a gente lamenta muito isso, mas nada fica sem consequências. Nada fica sem consequências. Eu sempre falo de que a gente tem que olhar global e agir local. Já se passaram 180 dias do ano. 2025 agora vai voar até o fim do ano. Ao olharmos para o mundo, nós precisamos ter um olhar bem estreito, onde os nossos olhos, os nossos braços alcançam, que é o olhar nosso aqui. Continuamos com as mesmas demandas da União da região Nordeste, da região da MNG, mas enfim, não podemos deixar de nos posicionar em relação a esses conflitos que estão havendo. Se me permitir, mais 2 minutos. Pois não, à vontade. 10 mandamentos da propaganda da guerra. Vamos lá. O que todos que estão em conflitos falam? Na política, na geopolítica, na geoeconomia. Em tempo de conflito, que é sempre. Nós não queremos a guerra, queremos lutar pela paz. 2, o adversário é o único responsável pela guerra. 3, o inimigo tem a face do diabo. 4, nós defendemos uma causa nobre e não interesses específicos. 5, o inimigo provoca conscientemente suas atrocidades, já nós cometemos apenas erros involuntários. 6, o inimigo utiliza armas não autorizadas. 7, sofremos muito poucas perdas. As perdas dos inimigos são enormes. 8, os artistas e intelectuais apoiam a nossa causa. 9, a nossa causa tem um caráter sagrado. 10, os que põem em dúvida nossas notícias e a nossa propaganda são traidores. Ou seja, na história do mundo e na história das civilizações, o tempo todo, a gente lida com essas situações e é preciso ter integridade intelectual e equilíbrio para não entrar em roubadas ou não sair atrás de propagandas de guerra ou opiniões compradas sobre a guerra. Interessa mesmo a questão ao Dr. Alcides, aí, por favor. Bom, professor Júlio, como sempre, abrangente e acho que abriu de forma muito interessante o debate, num nível alto, então a gente tem que cuidar para não falar bobagem aqui. O grande confronto são entre duas ideologias, a ideologia comunista e a ideologia capitalista. E aí, como o professor Júlio colocou
muito bem. Cada um defende o seu quinhão, defende o seu pensamento, de forma, às vezes, chegando à guerra, infelizmente. Sendo menos preciso, menos erudito que o professor Júlio, dá para dizer que quem defende o comunismo quer ver o pobre feliz. E quem defende o capitalismo quer ver o pobre rico, quer ver o pobre com emprego, quer ver o pobre consumindo, até para manter o sistema capitalista. Essa é, vamos dizer assim, para mim, é o embrião da discussão. Porém, o pessoal que quer ver o pobre feliz, normalmente se instala ou precisa de um regime totalitário. E aí eu começo a não concordar muito. Enquanto que os que querem ver o pobre rico, os capitalistas, frutificam em ambientes democráticos. Exemplo disso é Cuba, Venezuela, Nicarágua, algumas repúblicas da África, todas extremamente pobres, com condições de vida péssimas para a população, com doença, fome, degradação moral, física, intelectual. Países frondosos, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, Suécia, são adeptos, mesmo esses últimos com algumas mudanças, social-democracia, mas são adeptos ao sistema capitalista. E a luta é entre esses dois sistemas, né, professor? Com essas nuances. Eu particularmente prefiro o segundo. Eu acredito muito nas pessoas, na capacidade de cada um se desenvolver, cada um melhorar a sua vida. Nós somos exemplos, nós como netos, filhos, bisnetos de imigrantes que chegaram aqui na miséria, estamos dando condições excepcionais aos nossos filhos, progredimos e à custa do trabalho honesto. Então, eu não me conformo em achar que pobre tem que ser feliz pobre. Eu acho que pobre tem que ser feliz progredindo para que seus filhos evoluam e tenham uma vida cada vez melhor. Mas o Brasil tomou uma posição com relação... Como é que o senhor vê a posição do Brasil, que sempre teve um histórico de uma posição de prudência nas relações exteriores, nos mais diferentes conflitos, enfim, e me parece que a posição tornada pública na última segunda-feira, ela tem um lado. A autodeterminação dos povos, ela exige que haja, de parte da convivência geopolítica e geoeconômica, que haja o necessário discernimento e equilíbrio em respeito aos países, porque regimes nascem e caem, as nações ficam. É muito temerário tomar qualquer partido numa guerra de terceiros, porque ao tomar este partido, 50% vai ficar contra de algo que nós não conhecemos, não estamos lá para ver, não sabemos o que os atores sofrem ou fazem, e especificamente neste conflito,
tomou-se uma posição de alguém que patrocinou uma agressão. O Hamas agrediu um país. A Rússia agrediu um país. Não sou expert no assunto, mas quem é agredido, ele tem o direito sagrado de se defender e até de revidar. Não acho que o nosso país, ao longo desses 500 e poucos anos, tenha se desenvolvido como uma nação que tenha tanto poder assim para ditar opiniões que possam ser usadas contra nós mesmos. Quem somos nós diante do mundo? Quem é o país diante do mundo? Que expoentes nós temos na economia? Que expoentes nós temos na ciência? Que expoentes nós temos no desenvolvimento, na educação? Isso é essa preocupação que nós precisamos ter. Como bem disse o doutor Alcides, nós brasileiros precisamos, e principalmente nós educadores, olhar para todo o cidadão desse país, dar a mesma oportunidade de partida, com educação, com instrução, com exemplo, para que ele, através do seu esforço, do apoio da sua família e do Estado, também se desenvolva e também leve para frente, através do seu legado, o progresso e o desenvolvimento. Não tem sentido qualquer coisa que vá contra isto. O Estado, hoje, e uma parte do mundo, mesmo com essa dicotomia de um lado e do outro, tentou-se uma terceira via dos progressistas que querem formar um novo mundo, uma nova ordem econômica mundial, tentando influir na vida pessoal e nos países. Criaram aquilo que uma guerra de leis, a lawfare, para se contrapor com a warfare, contra a guerra física, uma guerra de leis, e aí veio toda essa ideologia woke que caiu por terra, e estamos diante de desafios imensos. Isso não vai melhorar. Não vai, porque são pessoas têm interesses, é o poder pelo poder, e a gente está aí no meio disso. Eu vejo com esperança e com muita força de vontade o olhar local, que é onde nós podemos atuar. O olhar nacional está na mão da política, que hoje, graças a todas as fontes de informação que nós temos, nós somos reféns do Nordeste. E agora vai aumentar mais ainda a Câmara de Deputados. E é uma coisa terrível. E essa nossa evolução, ela continuará sendo lenta, gradual e dolorosa. Vai depender de pessoas que levantam de manhã para vencer
para levar pessoas junto com ela para vencer junto, em busca do progresso, do desenvolvimento, de uma educação melhor e enfrentar todo esse número de desafios. Eu sou um esperançoso sóbrio, não otimista de carteirinha, porque o otimista de carteirinha espera que do nada saia alguma coisa, do nada não sai nada. Existem pessoas boas nesse país, mas eu digo para os meus diletos amigos, 40 milhões de pessoas no país trabalham e geram impostos para pagar o restante. Essa conta ali na frente não vai aguentar. 218 milhões de pessoas. Quem produz e gera impostos, como é que vai sustentar 180 milhões? Nós temos uma população que não tem mais bônus demográfico, ou seja, o número de pessoas que nascem é menor do que aquelas que estão com uma faixa etária superior a 60 anos, a 70 anos, a 80 anos. E aqui na região, dos 32 municípios, nós temos pelo menos 6 que já têm 32% acima de 60 anos. A maioria está entre 28 e 27, e mais, dos 30 aos 59 tem mais 40% da população. E a população de 0 a 4 está 7%. Então, as coisas que nós precisamos fazer aqui para a nossa região, elas urgem, elas são para ontem. E a gente precisa confiar naquelas pessoas que pensam no fazer, no construir, no desenvolver, e deixar de lado aquelas que pensam no ter, no ser ou no parecer. É esse o olhar que, no meu modo de ver, posso estar errado, que a gente precisa levar adiante. Nós, no próximo bloco, vamos aprofundar um pouquinho mais a situação do Alto Uruguai e de Erechim. Gostaria de saber do Dr. Alcides Mandela Stumpf se é possível compartilhar dessa esperança que o professor Júlio deitou aqui na mesa. É um prazer ouvir o professor Júlio. Pena que não estou em casa, na frente da televisão, né? É muito bom ouvir. Fazê-lo. Vou ouvir de novo. Sempre a gente enriquece o conhecimento, o bom senso, quando se ouve o professor Júlio. Mas eu vou falar um pouquinho mais do que isso aí. O professor Júlio tocou aí em pontos muito interessantes, a cultura woke, essa verdadeira desgraça que não é nem de cá nem de lá, que inventou o politicamente correto, que tirou o bom humor das pessoas, da televisão, das propagandas, que enfeiou o mundo e que hoje ela é uma filha bastarda. Depois que o presidente Trump assumiu e detonou essa farsa, a esquerda disse que não era filha dela também. Então hoje a cultura woke, graças a Deus, está evaporando, sumindo. A guerra atual, de um modo muito mais simples, menos responsável que o professor Júlio, que se dá lá no Oriente entre Israel e Irã, para mim é uma guerra do bem contra o mal. O atual regime totalitário do Irã se caracteriza xiita, radical, não tolerado pelos próprios outros muçulmanos, se caracteriza por atrocidades com mulheres,
homossexuais, artistas, etc., etc. Enquanto Israel está defendendo toda uma cultura judaico-cristã que, ao contrário do ódio, tem o amor como foco principal da filosofia cristã. Então, na realidade, o Irã está servindo de ponta de lança para a esquerda mundial, para minar o Ocidente, para desmanchar essa cultura que nós vivemos aqui. Até eu gostaria muito que os que não gostam da cultura daqui fossem para lá, ia ficar bem melhor. Não tem como crescer, professor Júlio, sem educação, sem disciplina, sem crescimento econômico. E nós estamos sofrendo desse mal aqui no Brasil há mais de 500 anos. Nunca se cuidou da educação. São polos, focos, como a URI, como aqui e ali, alguma universidade que se preocupa realmente com a educação. O próprio ensino primário foi levado às traças com esse método Freire, essas bobagens que tem por aí, e se trabalha para a não educação, para manter a miséria, manter a ignorância. E isso, falta de educação, indisciplina e falta de ambição econômica é o trio venenoso que nós estamos sofrendo há mais de 500 anos. Olha a qualidade das nossas terras, a extensão das nossas terras, o nosso clima, minério, etc. E olha o andar de cima, ali os Estados Unidos, que comparado com o Brasil é quase um semideserto, e a maior potência do mundo, pela educação, pela disciplina, pela vontade do crescimento econômico. Simples assim. Sobre o Alto Uruguai nós falamos no próximo bloco. Vamos falar no próximo bloco. Nós vamos fazer o nosso intervalo, então, e já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim, que recebe prazerosamente hoje aqui o professor, presidente do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, Júlio César Brandani, e também o médico e presidente do Instituto Unimed, e presidente da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado, Alcides Mandela Stolf. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho aquilo que o senhor referiu na sua primeira intervenção. O que vem a ser, e eu só tenho ouvido isso basicamente do senhor, o Erechim Grande do Sul. Essa é uma frase, é um conceito, é uma coisa que se amplia, né, bem mais do que uma frase, né, mas que tem, digamos, como defensor básico, saiu da boca do Júlio pela primeira vez, eu não vi outro falar exatamente isso, mas eu imagino que muitos sonham com isso aí. Por que o Erechim Grande do Sul? Porque nós estamos isolados dos grandes centros. Sim. A nossa ocupação tem 100 anos aqui territorial e se deu pela vinda da ferrovia. Estamos no início do terceiro ciclo econômico. O primeiro foi
com a vinda da ferrovia, mais ou menos ali até a década de 60. A de 50 para cima já começou a declinar, porque aí foi falta de visão e de capacidade política de entender o mundo da forma como ele é, e aí veio a concentração de poder econômico e sem a necessária visão de que ninguém faz nada sozinho. Então a nossa ligação aqui era ferroviária e com os voos diários que nós tínhamos. Depois entramos numa decadência terrível, e aí no início da década de 70 começou a renovação, e aí vieram algumas, isso coincidiu com o ensino superior aqui, e a criação do novo distrito industrial. Isso também andou, aí nós pegamos duas crises na década de 80 e 90 no país, e hoje já nós estamos no início de um novo ciclo econômico, onde as empresas daqui, as nossas grandes empresas, já têm atuação internacional. E isso nos remete a sermos 16º PIB dos 497 municípios do Rio Grande do Sul e 16º município com capacidade de consumo das famílias. Ainda temos limitações de ligações, sejam elas por asfalto, ou aérea, ou ferroviária, e não superamos a nossa pequenez política. Nós não superamos isso. Nesse trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos estudando 165 municípios. Os primeiros municípios, e esses municípios já foram estudados, são os 65 que envolvem a região do Alto Uruguai, a região Nordeste e a região de Nonoai ali, que é uma nova região chamada AMNG. Porque desse estudo dessas três regiões, nós criamos uma região fictícia chamada ANORS, ANNORS, baseado nos dados secundários de área, população, densidade demográfica, crescimento demográfico, população urbana, rural, domicílios urbanos, PIB, consumo e eleitores. O futuro dessas três regiões depende dessas três regiões sentarem e olharem as grandes questões que estão hoje nos cerceando e tomarem decisões conjuntas. Doutor, só um instantinho, eu quero aprofundar um pouco mais. Esse trabalho, o senhor pretende oferecer ele para quem? Isso é um farol que serve para quem? Eu imagino aqui, mas eu gostaria que o senhor dissesse. Eu quero primeiro agradecer os patrocinadores desse trabalho, e graças a ele a gente está conseguindo comprar esses dados. Nós pretendemos, vai depender da agenda do Dr. Paulo Giolo e também lá do Salão de Artes, fazer um grande seminário regional. Nossa. Para a apresentação desses dados. Para as empresas patrocinadoras, nós já apresentamos e já entregamos esses dados. Agora, a próxima, faltam ainda 100 municípios que a gente vai pegar a região de Passo Fundo, a outra parte da Anzop e pegar o oeste de Santa Catarina. Mas o fato é que, por exemplo, estas três regiões, sob o olhar de importância
Nós não somos nada, as 3 regiões perante o Rio Grande do Sul. Nós só temos vontade, tamanho nós não temos. Nós somos 6% da área, 5% da população, temos uma densidade demográfica de 30 habitantes por quilômetro quadrado, temos uma população urbana de 300 mil habitantes, rural de 141, ou seja, dá menos de 500 mil habitantes. Temos 120 mil domicílios urbanos, 50 mil domicílios rurais, um PIB de 25 bilhões das 3 regiões, e isso dá 5% do Rio Grande do Sul. Um PIB per capita de 55, do estado é 50. Eleitores aptos, temos 4,22% do Rio Grande do Sul, 366 mil. Comparecimento de eleitores, que é o que conta, temos 315, que dá 4,77. E um potencial de consumo urbano e rural de 20 bilhões, que dá 4% do Rio Grande do Sul. Então, a ação republicana da união da economia com a política para olhar na mesma direção, em detrimento de interesses político-partidário e de egos, nós não vencemos essa etapa. Nós temos nas 3 regiões 315 mil eleitores que votam, em 3 regiões. Daria para fazer 2 federais e 3 estaduais, a grosso modo. A gente fez um périplo, consultando lideranças regionais e liderança aqui do município, dizer, vamos fazer o seguinte, vamos sentar para ver se dá para chamar todo mundo aí, para ver se vamos olhar na mesma direção para as eleições do ano que vem. Não vai ser possível. Não entendo que seja possível. Já me manifestei em outras ocasiões e vou repetir. Se não houver esse olhar, e depois não fiquem falando de Chapecó, que é maior que Erechim, porque lá eles já superaram essa questão. Mas eu, pelo menos, uma coisa eu vou pedir, incluindo a imprensa. Não venham transferir a responsabilidade de pulverização de votos para candidatos fora daqui, porque a responsabilidade não é nossa. Não é. Marketing político lida com a mesma coisa que um produto tangível ou intangível com marketing de serviço, lida com qualidade e percepção de produto. O voto das pessoas tem muita importância para as pessoas, para os 315. Se ela não entender que não há opções, que ela entenda, não que o candidato se ache melhor do que ela espera, ela vai votar no candidato do time, vai votar. Então, assim, pelo menos, eu não sei o que vai acontecer com as eleições do ano que vem, mas pelo menos que pare de se falar de transferir a responsabilidade para os eleitores. A responsabilidade não é dos eleitores, é dos partidos políticos, das lideranças econômicas e dos próprios candidatos que se lançam. Preciso passar a palavra um pouquinho para o doutor Alcides também, o que lhe pareceu essa junção de números aí, porque é diferente de tese, de conversa, de suposições, de narrativas, são dados, são números. O que lhe pareceu isso? O senhor, como um membro importante aí, no próprio Estado, aí, representando a Unimed. Números, eu diria, são assustadores pela sua realidade. Me surpreende, professor Júlio,
Me surpreende positivamente a sua dedicação, a sua capacidade de enxergar, de visualizar, de apontar caminhos. E me surpreende também a nossa pequenez. A nossa pequenez no sentido de falta de união. Com esses números que o senhor apresentou, fica mais do que óbvio, mais do que claro que se nós não estiver unido em nome de algum nome, preferencialmente o melhor nome, nós vamos continuar a reboque, para não dizer no rabo do progresso. Vamos continuar vivendo de pequenas esmolas parlamentares e nada que vai atacar o que nós realmente precisamos: logística, melhores estradas, estrada de ferro, aeroporto, incentivo para as empresas, etc, etc. A história de Erechim, o senhor falou, eu não tenho essa sua capacidade de lidar com números, nem o seu conhecimento. Eu sou mais romântico, vamos dizer assim, né? Mas dá para nós dividir aí em alguns ciclos. O primeiro ciclo da retirada da madeira, com a chegada da ferrovia aqui. Isso foi a semente da nosso crescimento, da nossa economia. O segundo ciclo, onde a ocupação dessas terras aqui pela agricultura, no começo principalmente o trigo, erva mate, chegamos a ter Festa Nacional do Trigo, 3 aqui em Erechim. O primeiro ciclo iria desde os anos 10 aos anos 40, 50. O segundo ciclo dos anos 50 aos anos 70, os anos 70, 80, inicia o terceiro ciclo, que eu diria da agricultura aí moderna e da industrialização maior. Antes a gente tinha pequenas indústrias, quase caseiras, produção de vinho, etc. Alguma coisa que não era de significação maior. Esse terceiro ciclo, com indústria de metal mecânica, com agroindústria, etc. Então, mesmo a pau e corda, a gente vem vindo. E acompanha também o que o senhor diz, essa visão pretensamente histórica, os nossos representantes, tanto na esfera federal como estadual. Nós chegamos a ter aqui, simultaneamente, 2 deputados federais da região mesmo, não é aquele que mora lá e vem botar ovo aqui de vez em quando. Mandelli, o Dacir Klein, 2 figuras de renome. Mandelli chegou a ser o 2º ou 3º deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. O Dacir Klein, ministro, com uma folha fantástica de serviço ao Estado. Doutorado Margarinos também. Nós tivemos o Valdomiro Fioravanti, depois, claro, Margarinos, na sequência, o Margarinos, mas daí nós já tínhamos um só de novo. Sim. O Margarinos e o Fioravanti. Sim. E depois disso... Chegamos a ter 3 ou 4 estaduais simultâneos, daqui também, Testa, Taques, Girardello, Marino. Depois mais tarde Marino, logo depois, e assim a gente vem vindo, depois mais tarde Dexheimer, o Zanella, etc. Então, Pavan, vamos dar os nomes, Iradir Pietroski, Pavan bem Pietroski, Altemir Tortelli. Isso aí. Só que agora estamos aí anemiados, temos alguns que não sei se identificam com essa necessidade premente que nós temos. E se nós temos talvez tenhamos, não vamos citar para não fazer propaganda de ninguém na hora errada, é pouco. A gente sabe que é pouco. Eu vou pedir para... Nós temos 3 minutos, eu vou conceder 1 minuto e meio para cada um para encaminhar, porque o nosso programa está muito interessante. Aliás, está bem daquele jeito que o querido amigo Lino, aquele que trabalhava na Cotrel, e não me ocorre o sobrenome, mas era um grande
Não é o Buzeto, não é o Lino Buzeto, eu acho. Mas o Lino que jogava um bolão no tempo do futsal aí, lá na feira do produtor, ele me pegou pelo braço e falou: eu assisto todos os programas, eu gosto mesmo quando vão. Aí ele, evidentemente, respeita todos, mas ele gosta de, pelo que eu recebi dele, ele deu os nomes, mas que é desse caldo de mais informações, enfim. Doutor Alcides, 1 minuto e meio. Não, eu vou usar menos tempo para. Eu quero Tá ouvir legal. mais. Então, quero ouvir mais o Júlio. Já agradecendo. Muito obrigado mais uma vez. Eu realmente agradeço muito. É um prazer, é uma honra repartir esse palco aqui contigo, com o Júlio. E quem sabe num próximo programa a gente aprofunde mais alguma coisa. Muito pouco tempo para a gente assimilar tudo que o senhor Júlio trouxe aqui. Então, vou passar a palavra. O senhor tem 2 minutos, então, em 13 segundos. Primeiro, agradecer a oportunidade e também agradecer a graça de Deus de estar na companhia de vocês. E Dr. Alcides, muito intelectual, de marca maior, grande escritor, grande figura, grande profissional. Tem uma leitura bem presente de tudo isso que nós falamos aqui, muito mais do que eu, que sou mais incisivo e não tenho, às vezes coloco até alguma palavra mais dura, mais necessária, vai por minha conta. Então, agradeço a oportunidade e dizer de que eu acredito muito em Erechim, eu acredito muito nas regiões, acredito muito na força produtiva do nosso povo, da nossa gente. Estamos já cansados de reclamar dos 10 quilômetros que ligam com a região Nordeste, 90 mil clientes potenciais para ambos os lados, agora com a região lá da MNG. E o futuro, como diz Eleanor Roosevelt, né, pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos, mas não é sonhar, é colocar a mão na massa. Então, assim, que cada um continue fazendo a sua parte. Como diz o Dr. Jaci de Lázaro, o futuro só depende de nós. E vamos lá, se for para irmos para frente na direção de um futuro melhor para toda a nossa região, podem contar comigo, com certeza podem contar com o Dr. Alcides e também contigo, Odin. Eu agradeço a ambos aqui e eu, como jornalista, quero dizer o seguinte, eu vou falar por mim. Eu cansei de fazer matérias, entende? Conclamando essa unidade, para que a gente possa superar essa vontade de cada um querer fazer por si o que é impossível, é preciso unidade, né? E o senhor abriu aí dizendo sobre que a culpa é do outro, que eu sou de paz e tal, uma alusão aos países que se encontram em conflitos diversos. Parece que eu estou vendo no dia seguinte às eleições do próximo ano, regionalmente, dizendo, olha, eu sou de paz, a minha vontade era melhor, portanto a culpa é do outro. Uma boa noite a todos e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito.
Unimed.